Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Programa da Fé. De volta à palavra original. Preciosos ouvintes, nós estamos com um tema para pregar, e o tema é um manto usado. Irmãos, quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, lamentando, Deus o alimentou com um pão assado na brasa, uma água fresca na botija, e ele andou 40 dias e 40 noites com aquela refeição. Ele tinha muitas tarefas para fazer. Uma delas era ungir em seu lugar a Eliseu. E passando, vendo Eliseu, Elias lançou sobre ele a sua capa. Agora, para que a capa de Elias servisse em Eliseu, demorou mais ou menos uns 10 anos. Porque Eliseu, ele teria que se adaptar à capa de Elias, se adaptar ao manto de Elias, e não que o manto de Elias se adaptasse a ele. Mas para ficar no lugar de Elias, Eliseu teria que se adaptar ao manto de Elias. O manto de Elias, ou a capa de Elias, representa a palavra de Deus, o Evangelho. E muitos querem que o Evangelho se adapte à sua vida, e não sua vida se adaptar com o Evangelho. E Elias, mostrando para Eliseu que o caminho não era fácil, como eu diria, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontrem. E Elias jogou a capa sobre Eliseu, mas não deu a capa para Eliseu. Ele provou a sua capa, mas Eliseu não estava apto para aquela capa, para aquele manto. E eles estavam em Gilgal,
Gilgal significa aliança. É o lugar que todos nós já estávamos quando o Senhor Jesus fez aquele convite maravilhoso. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ali representa a nossa justificação. Mas Elias disse para Eliseu: fique aqui que eu vou para Betel. Betel significa casa de Deus, lugar de instrução, onde se é pregado o evangelho que nos separa das coisas do mundo. A água, a lavagem da água pela palavra. Aos Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ainda, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura para ser apresentada a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Então, ele estando em Betel, Elias disse para ele: fique aqui que eu vou para Jericó. Jericó significa fragrância. Eliseu, que já havia saído de Gilgal, foi para Betel, seguiu a Elias para Jericó, que significa para nós a nossa santificação, quando a nossa separação do mundo, quando Deus tira de nós o fedor do mundo, para nós termos uma fragrância divina, aleluia, um novo cheiro, uma nova fragrância, santidade, aleluia, glória a Deus. Então, de Gilgal, Betel, Betel para Jericó, e após Jericó, Elias disse para ele: fique aqui, que eu vou para o Jordão. Eliseu não quis ficar. Eliseu passou pelo Jordão, que significa o que desce, morrer a si mesmo. E após ele passar pelo Jordão, o profeta Elias disse: pede-me o que queres, para que eu te faça. E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu ouviu de Elias: se você me vires subir, então terás o que você pediu. Meu irmão, Eliseu viu a Elias subir. E o manto de Elias
caiu nas mãos de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu já estava adaptado ao manto. Elias é um tipo de Cristo. Eliseu é um tipo da igreja que recebe porção dobrada do seu espírito. São João 14, versículo 12 está escrito: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eliseu tomou a capa de Elias. Ele já havia visto Elias abrir o Jordão com aquela capa, e ele bate aquela capa nas águas e diz: onde está o Senhor Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Ele tinha o manto, ele tinha a capa de Elias, ele tinha toda a palavra de Deus, e ele não teve que adaptar a palavra nele. Ele que se adaptou à palavra. Hoje é o inverso. Está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora, o mundo religioso, eles querem um pregador que combina com o seu próprio gosto. E as igrejas, para não perderem o seu cliente, o seu dizimista, o seu ofertante, eles não pregam o evangelho em sua totalidade. Eles não pregam a sã doutrina, porque a sã doutrina tem que ser suportada. Segunda carta aos Coríntios 11. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. E como eles não suportam a sã doutrina, eles querem doutrinadores, pregadores, mestres, que ensinam eles conforme suas próprias concupiscências. E, consequentemente, desviando-se da verdade, voltando às fábulas. Então, para servir esse evangelho em tais pessoas, para eles não irem embora de suas igrejas, o pastor, infelizmente, o guia, tornou-se cego. Mateus, capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então eles cortam
um pedaço do manto para servir nas pessoas. Quando a pessoa quer uma palavra que não diz para ela, no caso da mulher, que ela não pode cortar o seu cabelo, primeira carta aos Coríntios 11, versículo 14 e 15, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Ora, se é honroso cabelo crescido, cabelo cortado é desonroso. Mas quando o cliente não quer aquilo, o pastor dá uma capa cortada para eles. Na primeira carta a Timóteo 2, versículo 9, está escrito: a mulher se atavia em traje honesto, com pudor, modéstia, não com ouro, nem com trança, nem com vestidos preciosos. Mas, se o cliente quer uma igreja que lhe permite usar short, usar a calça comprida, usar um biquíni, usar uma minissaia, usar uma veste sexy, ele terá uma porta para abrigá-lo. E ali o evangelho será pregado, tendo seu pedaço cortado para se adaptar aos clientes daquela igreja. Sim, e assim vai. Uso de joias, mulheres pregadoras. Tem tantas portas chamando mulheres para serem pastoras, para serem diaconisas. Quando eu pergunto, onde está isso na Bíblia? Mas, para aquela mulher permanecer ali, naquela igreja, então o pregador ali dá um manto cortado para ela. Não dá a palavra total, a palavra integral. Quando a Bíblia diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eles cortam. Primeira carta a Timóteo 2, do versículo 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz filhos, e se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Ainda primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 até o 37. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso, é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não é o crente que se adapta à palavra mais. Não é a igreja que se adapta ao evangelho. Hoje é o evangelho pela metade. É o evangelho cortado. É a capa cortada para se adaptar à igreja. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que vai além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Portanto, primeira carta de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mas, meu irmão, se você deseja se adaptar ao manto, se você deseja se preparar para o arrebatamento, trazer a sua família para ser cuidada, para ser orientada e se prepararem para o maior evento que vai acontecer, que é a segunda vinda de Cristo, e você quer se adaptar à sua palavra para se assegurar de que você realmente é um salvo, é um filho de Deus, vem para cá. Você vai receber o evangelho integral. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, preguei a tua palavra, e os apóstolos, após pregarem a palavra, o Senhor confirmava com sinais. Confirma com sinais, operando milagre, abençoando os ouvintes, curando, libertando, abençoando as famílias, abrindo portas de emprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.